seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréia Valério e hoje, o convidado de hoje, ele é médico, ele é advogado, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologista e Tisiologia. Olha que diferente, a gente vai querer saber o que é isso. Recebo hoje Dr. Roberto Pirajá Moritz de Araújo. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Pirajá. Pirajá. Né? Pirajá é meu nome de guerra. Você foi. Com exceção do terceiro ano primário, que me chamavam de Moritz. Porque é Roberto Pirajá Moritz de Araújo. Então me chamavam de Moritz. Todo o resto da minha vida me chamaram de Pirajá. Eu nem sei se eu sou Moritz. Mas... E Roberto nem se fala, né? Roberto, então, nem se fala. Roberto, só minha mãe me chamava. Ah, quando tava brava. Roberto Pirajá. Devia ser assim, Roberto né? Pirajá. As mães, quando ficam bravas, falam o nome completo. Por causa do nome completo, exatamente. Pirajá, que legal você aqui, né? Hoje tá frio, meio chuvoso, e a gente tá aqui. Que coisa bom, linda. Né? Bom estar com você aqui. Um prazer, um prazer. Já tivemos com a tua esposa, não é? A Dionira. Foi lindo o nosso episódio. E hoje eu vou querer saber coisas do teu ponto de vista. Certo? Lá. Vamos ver se eu conto. Exato. Só o que você quiser, né? Só conta o que quiser. Eu sempre pergunto assim, tem alguma coisa que a gente não possa falar? Daí a pessoa sempre fala assim, não, pode falar de tudo. Aí chega algumas vezes que fala assim, não, você pode cortar aquele pedacinho? Então eu falo, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Pirajá, né? Eu te apresentei como médico, advogado, avô, pai. Quantas coisas você fez na tua vida, né? E aí eu fiquei pensando, de tudo isso que você fez, quem é o Pirajá hoje? Quem é o Pirajá? É um cara experiente numa série de áreas, né? A maior parte da minha vida eu fui médico. Médico pneumologista, professor da Universidade Federal do Paraná, durante 30 anos. Dei aula, fiz já um cálculo, praticamente 5.000 alunos. Uau! 5.000 alunos passaram você. Acabava somando, às vezes dava aula no terceiro ano, depois voltava a dar aulas do quarto ano, voltava a dar aula. Então, 5.000 alunos, mais 5.000 aulas, vamos dizer assim. Que lindo! E fui professor Pela manhã eu era professor da universidade e à tarde eu tinha o meu consultório e trabalhava no Sanatório do Portão, que foi uma experiência grande que eu tive, trabalhando com tuberculose e o pessoal que atendia tuberculose aqui em Curitiba. Doutores Bétega, doutor Boscardin, são vários colegas nossos que atendiam tuberculose. Você contou que você aprendeu... sabe o que eu te perguntei? Por que você chegou a ser médico? Aonde foi esse despertar? Porque daí eu quero que você conte lá a tua história lá atrás, porque eu achei tão legal. Por que eu fui médico? Meu pai era farmacêutico. Eu tive um irmão farmacêutico e uma irmã farmacêutica. Tudo da área da saúde, então. Meu pai era farmacêutico no bairro. Tinha a farmácia dele há muitos anos e era cercado de médicos. Tinha vários médicos em torno da farmácia, pelo menos uns 3 ou 4. Muito frequentemente eu estava na farmácia, ou ajudando, ou simplesmente estava na farmácia porque estava ali fazendo qualquer coisa. E os médicos se reuniam. E eu ficava atrás do balcão curioso, escutando as conversas. Isso acho que ativou a minha curiosidade, então eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser médico. Olha que legal. Não tive nenhuma
luz para ser engenheiro, ou seja lá o que for. Aham. Eu nasci, como se eu tivesse nascido médico. Olha que lindo. Mas isso em Curitiba ou lá em Palmas? Curitiba, no Portão, No no Portão. bairro do Portão. Aham. A farmácia do meu pai era exatamente entre a igreja do Portão e a linha do trem. Era Aham. bem no meio. Então, e era uma farmácia assim de muitos e muitos anos. Tinha pacientes dele de uma vida inteira. Me lembro de figuras assim como o seu Virgulino. Então, são Virgulino. pessoas que a vida inteira estiveram ali com meu pai, sabe, procurando por ele nas dificuldades, mas procurando também nos momentos que precisava conversar com alguém sobre alguma coisa. Lá estavam eles conversando com o seu Afonso para saber que caminho tomar. O seu Afonso. Então, o farmacêutico É era. o meu pai, Afonso. Mas era era muito importante o farmacêutico, né? Era Porque muito ele importante. era Era o como médico da médico. região. Exatamente. O médico Ele da era o região. médico. E o psicólogo. E meu pai, quando foi para lá, meu pai foi o primeiro, vamos dizer assim, médico da região, porque não existia médico. Lá era muito longe. Era muito longe, Curitiba cresceu muito, né? entende? Uhum. Hoje meu pai teria 120 anos. Eu fui filho temporão. Tem isso também, Tem né? isso temporão também. Que é uma diferença muito grande É uma entre diferença teus muito grande. irmãos. Meus irmãos tinham 12 e 14 anos a mais do que eu. Então eu era o guri da casa, Uhum. sabe? E então por aí você vê a idade de meu pai. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 42, 43 anos de idade. Que na época era E bastante. na época era bastante. O meu pai teve uma filha com 60. É. Então, né? É bastante. É interessante, eu lembro que eu olhava para o meu pai tinha características de pessoa idosa. É. E meu pai era moço, quer dizer, era relativamente moço. Para mim, tinha características de pessoa mais idosa. O que você acha que é diferente antes de agora? Eu acho que as pessoas atuais, elas são mais ativas por mais tempo. Então, isso as torna mais jovens mais tempo. Ativas no sentido Ativas tanto. na vida em geral. Aham. Na vida em geral. Naquela época eu me lembro do meu pai já como uma pessoa de meia idade. Porque quando eu nasci, ele tinha 42 anos de idade. E 42 anos de idade é um guri. É. Hoje, nos Nossa, dias atuais. Mas as pessoas hoje se cuidam mais até esteticamente, né? Além disso, esteticamente. Alimentação, talvez não. É. Antes talvez era melhor. Alimentação mais Não sei se natural. alimentação, mas o cuidado pessoal É. né? Uhum. Meu pai era careca que nem eu, ele era tinha mais ou menos o meu estilo de corpo, Aham. tá? Então era uma pessoa desse jeito. E o, os traços faciais eram mais da minha mãe, que era, Ah, que era, vamos dizer assim, que ela era a mãe era descendente de alemão, né? descendente de alemães, Uhum. né? Diretora de escola, Ah, foi era professora. pessoa, É sabe, verdade, a daquela, Dionira falou dela. é, Falou muito bem dela. Aham. ela era diretora de escola, era uma pessoa extremamente ativa. Uhum. E meu pai era o farmacêutico mais calmo, mais sossegado. Entendi. Aqueles que chegavam na farmácia e diziam, senhor Araújo, ele dizia, pronto, o que eu posso te ajudar, sabe? Aham. E minha mãe era, faça isso, faça aquilo, que era diretora de escola. Que teve os dois polos, né? Teve os A gente dois aprende polos, com os dois, né? É. Mas era muito bom. E aí, teu avô, vamos trazer lá teu avô, né? Ele tinha uma fazenda lá em Palmas. Lá em Palmas. E aí Pai do meu pai. Pois é, eram quantos irmãos? Foram quantos irmãos mesmo? Não, 19 irmãos.
com o meu pai. 19 irmãos. 19 irmãos. E- Então era mas irmão você que não chegou, acabava mais. você chegou a conviver com toda essa Não. família? Não. Não, eu Pois não é. cheguei a conviver porque meu pai, logo ele tinha farmácia em Palmas, daí ele casou, minha mãe um tempo trabalhou em Palmas, daí vieram para Curitiba, o bairro do Portão aqui estava nascendo, meu pai abriu a farmácia Araújo aqui em Curitiba. E daí nunca mais voltaram a Palmas para morar. Mas para Ficaram- passear, sim. Para passear sim, mas para morar nunca, né? Então eu nasci e me criei curitibano. Eu Adoro. tenho 2 irmãos palmenses, mais velhos que eu. E a minha irmã era 12 anos mais velha que eu, meu irmão 14. Mas eu imagino quando tinha festa. Nossa, Quando era. tinha festa a gente ia. Não é? Juntava o Imagine. baraujada lá que não acabava mais. 19 irmãos, Pois é. era brincadeira. Não era brincadeira. 19 anos grávida. Mais de 19, né? Porque, bom, acho que nem dava tempo. Eu terminava um e já começava 19 anos. É muita E coisa. uma coisa engraçada nas festas que tinha em Palmas, quando chegava na festa, nos casamentos, chegava o casamento, a partir de um determinado momento, no salão onde estava organizada, tinha 2 grupos. Um grupo estava com o noivo e com a noiva, e outro grupo estava com meu pai e minha mãe. Porque meu pai e minha mãe ficavam um pouco por lá, então os parentes queriam saber como é que estava, como é que não estava. Então faziam 2 grupos, era o grupo da noiva e o grupo do meu pai e da minha mãe. Queriam saber as novidades da cidade. Queriam saber as novidades de Curitiba. De Curitiba. Que legal. Eu gosto de família grande. Porque os de lá também não vinham tanto para cá. Aham. Tinham lá suas fazendas, eram fazendas enormes. Eu lembro que a fazenda do meu avô, que depois acabou repartindo e tal, e foi repartindo, tinha 5.000 alqueires. Nossa, eu não consigo Era nem imaginar metade o do que é estado. isso. Não é? A coisa é um número enorme, eu também não tenho nem ideia do que seja. Não é? Eu não consigo Sei que ter era essa uma- dimensão, imaginar. Era uma coisa enorme, né? Uhum. E depois foi dividindo, né? Dividiu pelos irmãos e dividindo, e hoje tem tamanho normal. Aham. Mas hoje usa. Ah, do Pirajá. Pirajá Conhecem veio- por Pirajá, veio. né? Pirajá é um nome que meu pai me deu, porque existiam alguns na família dele, existia o Piratã, existia o Birajara, sabe? Então, e eu saí Pirajá. Aham. Gosto muito de Pirajá, acho um nome espetacular, Pirajá. E todo mundo, tem muita gente que não sabe que eu sou Roberto Moritz Araújo, me chama de Pirajá, e eu virei Pirajá e sou Pirajá. Estão sabendo agora, então. Estão sabendo agora. Pirajá. Eu falo assim que quem tem nome diferente precisa ser uma pessoa muito correta, né? Porque é um nome. Quem que é Pirajá? Eu não conheço outro Pirajá. Você conhece algum outro Conheço Pirajá? na família. Aham. Na Mas não família. Pirajá. Pirajá Pirajá também. e mais velhos que eu. Não sei se existe algum mais novo, Eu vou procurar. porque eu não sei se existe, mas são lá de Palmas, são lá de Palmas. A verdade é que hoje as famílias se diluíram e cada um foi para um canto, então eu não sei como é que está hoje a família Araújo, mas era uma família imensa, imensa, né? Eram 19 irmãos, Pois é. né? 19 irmãos, depois Tinha veio os Pirajá, filhos. tinha Piratã, Os filhos dos tinha o filhos. Birajara, tinha vários nomes indígenas. E do lado da fazenda do meu pai tinha uma aldeia indígena. Oh, então é por isso Então que Pirajá. talvez isso tenha levado a eu ser Pirajá. Depois a gente vai ver Não o sei. significado do nome. Você sabe? Chuva, não é? Tempestade com vento forte, uma coisa assim. É mesmo. E você é calmo, né?
Mais ou menos. Mais ou menos. Eu te vejo assim mais calmo, Mas- mas... não sei na sala de aula como era. Era calmo, É? sempre fui. Conhecem como o doutor Pirajá. Agora, aí, Pirajá, você trabalhou como pneumologista, certo? A vida Mas na inteira. área de tisiologia. O que é tisiologia que muita gente não tratamento de sabe? tuberculose. Tuberculose. Porque eu trabalhei em 2 hospitais. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, onde eu era professor, e trabalhei no Sanatório do Portão, cuidando de... Na verdade, o Sanatório do Portão, ele tinha um grupo grande de tisiologistas, que eram médicos dedicados ao tratamento da tuberculose. E eu, como tinha formação clínica geral, entendia de cardio, entendia de várias coisas, eu era aquele que dava a maior parte da cobertura quando o tuberculoso tinha uma outra situação qualquer. O tisiologista cuidava da tuberculose e eu cuidava da situação qualquer. Né? Cuidava da cardiologia, cuidava dessas coisas. Pela minha formação, que era uma formação geral. Aham. Mas você foi o segundo pneumologista de Curitiba. Mais ou menos. Como pneumologista, eu posso dizer que sim, porque não existia esse nome. O que existia antes era o tisiologista, que trabalhava com tuberculose, e existia o médico clínico que trabalhava as doenças, como asma, como doenças pulmonares, que hoje são tratadas pelo pneumologista. Mas hoje não se ouve muito falar de tuberculose. Não, mas tem, Tem? ainda tem, mas diminuiu muito. Por conta de... Muitas campanhas, Aham, tá? aham. Hoje é muito mais... Eu acredito, eu não sei, porque faz muitos anos que eu estou fora do Sanatório do Portão, que desde que eu fui, eu fiz pós-graduação em Porto Alegre, e quando eu fui para Porto Alegre, eu trabalhei no Sanatório do Portão até ir para Porto Alegre. Quando eu fui para Porto Alegre, fiquei 2 anos em Porto Alegre trabalhando com pneumologia, então, que era pulmão em geral, exceto tuberculose. E quando eu voltei de Porto Alegre, eu passei a ser professor só no Hospital de Clínicas, e a tisiologia ficou no passado. Pois é. E aí agora eu fico pensando, você foi médico, trabalhou como médico, professor, né? Tinha os 3 filhos. E aí chegou nos 60 e poucos anos, você foi inventar moda. O que você foi inventar? Foi fazer direito. Formei em direito com 60 anos. Ah, você se formou com 60. Me formei com 60 anos. Agora conta isso, porque foi incrível isso. Você foi fazer vestibular. Fui. E estudei feito um louco. E passei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas eu passei em primeiro lugar, eu acho que foi piada isso, não é possível. Por quê? Eu passei em primeiro lugar. Foi a maior nota. Porque eu estudei para esse vestibular como se estivesse fazendo o meu primeiro vestibular. Olha que exemplo. Estudei, cheguei e passei em primeiro lugar. Ai, que bom. Mas você estava com tempo livre, né? Eu fazia o meu tempo livre. Conta isso um pouquinho. Como que é? Como que era a tua rotina? Porque muitas vezes a gente escuta assim, eu não tenho tempo. Eu quero fazer tal coisa, não tenho tempo. Aí, voltando, você dava aula de manhã, trabalhava no escritório à tarde, e daí à noite você estudava. À noite eu estudava. Estudava até uma determinada hora. Às vezes à tarde eu estudava um pouco também. Estudava aos fins de semana. E daí passou em primeiro lugar. Daí passei em primeiro lugar. Eu tenho a impressão que o que me ajudou a passar em primeiro lugar foi a experiência e eu saber fazer provas. Porque eu apliquei muita prova e eu sabia fazer prova. Que interessante! Eu acho que isso me fez fazer primeiro lugar. Não era o que eu sabia, mas
como eu punha o que eu sabia. Ah, nossa, que Entende? dica boa essa. Pera lá. Vamos pensar aí nos estudantes, os vestibulandos. Eu dei aula a vida inteira. Eu via estudante que sabia e não sabia contar que sabia. Aham, não sabia, como professor. Né? Tem professor Não- que não sabe É, explanar, né? como tem professor que não sabe explanar e sabe a matéria e não sabe Exato. explanar, Uhum. existe estudante que não sabe explanar também. Uhum. Então é feita uma pergunta, ele se complica para responder. Aham. E às vezes são bons alunos, mas se complicam. Às vezes aqueles que são mais simples nas explicações acabam superando em notas aqueles que são muito complicados. Porque aquele No... que se complica, às vezes ele complica até a cabeça do professor, quando o professor vai corrigir, Ah, e acaba levando uma nota pior do que aquele que é mais simples para explicar. Isso acontece. entendi. Então, a dica seria ele ver a ler, mas não inventar muita coisa. Não, Mas tem ele tem que ser, pegadinha, ele né? tem que ser claro no que ele explica. E Uhum. tem que ser objetivo no que ele faz. Lógico, isso varia de curso para curso, Sim, sim. de professor. Não, mas a gente tá falando aí da vestibular, vamos É. dizer, né? O vestibular que eu me lembre, Aham. faz de 60 anos, Sim, só zezeta. e eu cuidei algumas vezes de vestibular. Mas o vestibular eu me lembro que era realmente difícil, Uhum. e o vestibular é difícil, É, muito porque concorrido. ele é muito amplo. Ele pede de você um conhecimento muito É, amplo, é. né? Coisa que não acontece depois que você entra num curso, que daí você vai estudar aquilo, aquele curso. Uhum. Então você vai ter aulas específicas daquelas matérias. Uhum. E isso te facilita muito, porque te limita o que você deve aprender. Você Mas, vai aprender em profundidade, mas o objetivo mesmo é o curso que você faz, é a matéria que você faz. Na medicina, você faz anatomia, então você faz anatomia. Você vai lá, você corta cadáver, você estuda cadáver, estuda onde é que está o nervo, o nome daquele nervo. uhum. Nós tínhamos uma prova que, da anatomia, nós tínhamos um professor muito bom, e tínhamos uma prova que se chamava plaqueta. Aham. E todo mundo se apavorava com plaqueta. O que era plaqueta? Plaqueta, o professor, ele colocava vários cadáveres. Então, num cadáver, ele dissecava o braço, Aham. no cadáver, dissecava o braço, por exemplo, né? Daí ele pegava, amarrava, passava um nervinho assim, ele amarrava um fiozinho naquele Ai. nervo Ah, e puxava e punha uma plaquetinha com um número. Aham. Número 1, estava o fiozinho amarrado lá. Então você tinha que chegar, você tinha tempo limitado para chegar, olhar aquilo ali, saber o nome daquilo e colocar na prova. Sei. A prova Prática. era Aham. prática, era plaqueta, Aham. sabe? Aham. Então eram. Era diferente, né, Pirajá? Eu acredito que hoje em dia é bem diferente do que como era Depois, a antes. medicina ela tem uma coisa boa. A Ah, medicina você trata com gente. é. Em algumas escolas hoje você vê pacientes desde o primeiro ano. Entendi. Você aprende a trabalhar com gente, porque você está tratando o ser humano, você não está tratando a doença. É. Tá? Mas tem muitos, eu falo, né? Hoje em dia eu acho que tá diferente, não sei, eu penso e desejo que seja também. Tem muitos médicos muito humanos hoje em dia, né? Tem muito. Eu faço vários cursos, eu gosto de aprender, fazer curso, autoconhecimento, e vejo médicos jovens fazendo. Uhum. E eu acho lindo, Tem porque médicos que são os pais dos pacientes, é. né? E a medicina é uma atividade interessante,
porque ela é diferente de tudo, ela tem matemática, É. ela tem tudo. Ela tem, é, além da medicina propriamente dita, ela tem matemática quando você vai dosar as medicações que você dá, Aham. ela tem geografia quando você é cirurgião, porque você abre uma barriga, você tem que saber onde é que está isso, onde é que está aquilo, Verdade. o que você pode fazer, o que você não pode fazer, Aham. o que passa por cima, o que passa por baixo. É verdade. Entende? Então você é uma Você precisa saber de várias áreas, né? você atua em várias áreas. Pirajá, mas eu fico pensando assim, você para pensar, medicina e direito são áreas totalmente diferentes. Por que você foi para o direito? Aonde que despertou? Eu tenho uma filha advogada Ah, tá. e é uma menina muito inteligente. Ela é procuradora, Uhum. mora em São Paulo e é uma líder dentro do direito, Que orgulho, uma né? líder dentro da procuradoria. Eu acho que foi isso que me encantou com o direito e daí eu fui fazer direito. Que E coisa achei linda. direito lindo. Aham. Estudei, fiz um cachorro magro quando fiz direito. Trabalhava com medicina e fazia direito. Pois é. E ela já estava com. Ela hoje, ela foi a minha filha mais velha. Aham. Ela tem tem 60 anos, quase 60. Estou com Aham. 84, ela tem 60 anos. Aham. E aí, então, vocês estudavam juntos? Não, ela já tinha Não, se formado, tudo. não, ela morava em São Paulo, Já eu morava em morava São aqui. Paulo. Aham. Mas ela era no Foi direito teu exemplo. Ai, o que lindo, meu, né? Olha né? só, é. Era a pessoa que me... Mas olha que coisa mais linda. Através de um filho, você olhar o filho, você admirar o filho, você chegar e estudar, né? Uma Ele estuda. faculdade. Meu Deus, que honra para essa tua filha, não é? Eu tenho ela, que fez direito, é a mais velha. Tem um que é engenheiro mecânico, que é muito inteligente também. E tem o mais jovem, que é médico, cirurgião plástico. Que é o Luizinho. É um artista. É, né? É um artista. Vou ter Sabe? que ir Não lá. só é um artista não só na medicina, mas é músico também. Nossa, não sabia que o Toca, Luizinho era Tem músico. tem uma banda, sabe? Ele fazia, tocava, ele toca guitarra, Mas eu não sabia disso. toca, É. toca teclado, Uhum. e além Que disso ele é bacana. médico. É. Além disso, ele é. Isso é o É hobby. plástico. Ó, meu filho que escute isso, E porque ele aquele que gosta de música. faz aquilo. Eu queria fazer isso. Eu disse assim, isso não fica bem. Por causa disso. Ele é muito calmo, né? Eu Muito. conheci o Luizinho muito calmo. Conheceu o Luiz? Aham. O Luiz é muito calmo. A gente tava sempre, tinha um grupinho de Guaratuba. Ah, sim. Nossa, grupinho de Guaratuba. Ele é muito calmo. E aí, Todos. A mais agitada é a minha filha. a mulher. A mais agitada é a minha filha. O César, então, é o apaziguador. É aquele que, se você tem algum problema na família que está incomodando, você chama o César. César, vem cá. É. Ele Eu tenho o irmão senta, César. escuta, pensa. Vamos fazer assim, e todo mundo Lindo. faz. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para Dionira. Agora eu quero saber o teu ponto de vista. Né? Como que é ter filhos fora, morando fora? Como que é viver longe dos filhos? Você tem 2 morando fora. Você acostuma. Pergunta, como é que você encara ter filho que se deu bem no que faz alguma coisa, atividade importante e se deu bem. Isto é importante. Isto é importante. Ele faz a coisa e faz direito, faz bem.
onde ele faz, do teu lado, em São Paulo, no Mato Grosso ou nos Estados Unidos, desde que ele seja a expressão do bem-fazer, ele é um exemplo para você, Sim, entende? sim. Eu concordo O que é um César é exemplo assim. tudo, mas é o não estar exatamente, não digo todos os dias, né? Porque mesmo a gente morando na cidade, a O gente não fato tá de todos não os dias estar com você, presente. ele sempre está presente. Tá, né? Você não esquece de filho. É. Ele sempre está presente, sabe? Uhum. Quando encontra, então é uma alegria abismal. Coisa linda. Quando encontra, não quer largar, mas ele vive lá, vive muito bem, tem os filhos dele já são adultos, o filho dele, o mais velho, já está na universidade, e todos os filhos são bons naquilo que fazem, Olha. Foram bem direcionados, bem tiveram um direcionados. exemplo, né? O pequeno é meio teatral, assim, sabe? É. Daqueles que se jogam no chão, sabe? Eu falo assim, Toca trompete. também músico. Mas quem que é músico aí? O Luizinho, você também tocava? Não, a Não? Dionira que faz música e o Luiz faz muita música. O nosso filho Sim. mais novo. Mas a Dionira toca o quê? Ela não Dionira contou. tocava teclado. Ah. Tocava, hoje não toca mais. Aham, Mas tocava teclado. aham. E a Dionira canta. Canta no Ela não coral. contou isso. É? Ela canta no coral do Curitibano. Ah. Tem outros alunos também que cantam no coral. É uma coisa que eu tenho vontade. Mais adiante. É bacana. É, é. É um grupo selecionado que faz uma coisa que é só deles. Aham. Né? Então é muito bonito você ver a dinâmica do coral. Ela junta almas. Ai, que coisa linda! Verdade? O coral junta almas. Nossa, exatamente, né? Junta alma. A música. A música. A música conecta. A música, pode ver, a gente tá num casamento, no aniversário, tudo tem música. A música junta almas. Amei isso, O amei. Luiz é música moderna, é pauleira. Ah, é? O Luiz é pauleira. E toca guitarra, e toca bem, sabe? Aham. E o de lá de fora também toca. E o dela toca pouco, Aham. toca violão. A Violão. nossa filha também toca violão, mas pouco. Olha que lindo. Ela toca mais do que o César, que mora lá, Aham. mas o César não deixa de ter o violão dele. Tá? De vez em quando ele pega e... Sabe que o meu filho toca violão. E hoje ele faz conservatório de música, de MPB. Isso foi dele. Ele falou, mãe, eu quero fazer conservatório, mas eu não sei se eu vou passar. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Estuda. E ele estudava de madrugada, nas férias, ele estudando. E ele passou. E ele isso que é passou. bacana. É. Eu quero fazer, eu vou estudar, estuda, faz, passa e continua estudando. Pirajá, mas isso o que que é? É o exemplo, né? O exemplo que ele vê. Ele não vê a mãe dele parar. A mãe dele não para. Nossa, eu tô sempre fazendo coisa nova. E é o exemplo. O exemplo Nossos filhos arrasta. também vivem fazendo coisas, vivem inventando coisas quando tem, sabe? E você? O que que você inventa hoje em dia? Sabe que eu não sei te dizer, eu acho que hoje eu vivo muito de lembrança. Nossa, eu tava falando sobre isso ontem com a família. Tenho meus amigos, tenho meus, né? Se reúnem ainda. Os grupos se reúnem, às vezes nós nos reunimos. Mas toda semana, Então, é variado. no semana não supera. Não supera. Agora não supera Batel, Água Verde, né? Que a gente se mudou. Tem Uma mais. vez por semana. Mas fora o supera. Não, fora o supera, eu tenho meus amigos. Eu tenho amigo do tempo de Colégio Santa Maria.
Ah, Santa Maria. Entende? Aham, Tem um amigo do Templo Santa Maria, mas aham, tem esse amigo. aham. Já perdi alguns É. amigos. Como que é isso, Pirajá? Como que é esse sentimento? Como lidar com isso? Porque 84 anos, eu tenho aluna de 98, tá? Então, e uma tia de 108, sempre conto. Como que é lidar com essas perdas ao Ah, longo da vida? eu acho que faz parte da vida. Eu sou médico. Ixi, é verdade. Eu trabalhei com Ah, ah, morte, É, né? aham, Essa que é a história mais difícil. Por exemplo, uhum, eu tenho um amigo que era meu amigo de andar de bicicleta no tempo que estavam construindo, asfaltando a República Argentina e a Kennedy. Você imagine quanto tempo faz faz tempo. isso? Nós dois pegávamos a nossa bicicleta, chegávamos do Santa Maria, no colégio, chegava do Santa Maria, fazia lição e pum, pulava em cima da bicicleta e saía. Ia lá para aquela região lá da Vila Guaíra, ver as máquinas trabalharem fazendo aqueles cortes enormes. Aham, E ficava em cima da bicicleta lá, em cima daqueles morrinhos lá, olhando eles trabalharem, aham, né? uhum. Então, esse é meu amigo até hoje. Mas ele não foi médico, Não, não, ele é engenheiro. engenheiro. Eu Ele é imaginei, engenheiro. olhando E as máquinas, ele foi para ele engenharia. trabalhou com engenharia a vida inteira. Aham. Ele era, desde moço, mais matemático do que eu. Mas o que que você considera a tua longevidade hoje? Hã? O que que você fez para ser longevo, para estar bem? O que que você considera? Eu acho que eu vivi. Viveu. Vivi com calma, mas vivi. Uhum. Vivi minha vida, dava aula, preparava minhas aulas, gostava de dar aula, É, fundamental. senti falta. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Pneumo, então nisso eu participei de congressos fora de Curitiba, congressos fora do Brasil, como presidente da Sociedade Brasileira de Pneumo. Fiz congressos aqui, fiz um congresso brasileiro aqui, onde tivemos 3.000 participantes. Olha. Tá? Eram 3.000? E na época que Curitiba não Ou tinha muita coisa, mil e né? poucos participantes. Estou achando 3.000, estou achando muito. Mil e poucos participantes. Mas antigamente. Mas era uma coisa que você trabalha um ano É. para que ele aconteça em 3 dias. Uhum. Uhum. Né? Ninguém vê os bastidores, né? Exato. Nós fizemos lá no Santa Maria. Uhum. Eu fui lá pedir para o padre, irmão, eu fui aluno aqui do Santa Maria, eu preciso de um lugar para fazer. Então tá bom. 7 de setembro, 8 de setembro, os 2 dias são feriados aqui. 6 de setembro era uma segunda-feira, não, 6 de setembro era um domingo e no dia 5 era sábado. Uhum. Então, esses 4 dias, eu consegui fazer o congresso de pneumologia lá no Santa Maria. Uhum. É. Sabe? Foi muito bom ver gente. Foi um dos melhores congressos da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Hoje não se fazem mais esses congressos. Não se Naquela faz. época se fazia com muita frequência. O congresso de pediatria era uma loucura de gente. Aham. Eu cheguei a falar nos congressos de pediatria, falava sobre asma na infância. E os congressos alguns congressos grandes, gineco era grande, a pediatria era muito grande. O nosso era mediano, Uhum. porque era uma especialidade. Uhum. Endócrino era menor do que o nosso. Porque era uma É que hoje já se dilui, né? Mas o que eu hoje vejo. dilui. Hoje eles não fazem
Porque hoje tem muita literatura que os laboratórios fornecem e tal. Mas Naquela época era um congressamento dos especialistas. era um momento de conexão também, né? Era um momento, É um momento que eu, de por conexão. exemplo, via meus amigos do Nordeste, sabe? Um momento que eu vi o Dietrich, foi um amigo meu que fez mestrado comigo no Rio Grande do Sul. Mas o de ortopedia, por exemplo, eles têm os congressos. E eles vão... Eles têm, tem alguns que ainda têm congresso, sim, mas eles sim. não têm a força que tinham. Entendi. Porque hoje entendi. existem outros métodos de comunicação. Entendi. Mas o que eu fico feliz, assim, pela nossa cidade, Curitiba, antigamente tudo era em São Paulo, né? Tudo que a minha mãe sempre estava em congresso era em São Paulo. E hoje tem muitos eventos muito bons em Curitiba. Tem. E eu fico feliz, porque essa área da educação E é hoje muito tem valorizada locais em Curitiba. que você pode fazer. Isso! Locais grandes. Porque não tinha. Quando eu tinha. fiz o congresso, eu fiz a abertura no Guaíra. Imagina o Pirajá fazendo discurso no Guaíra. Tímido, Que legal. Tímido. Aquele Guairão cheio de gente assim, e eu lá, blá, 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 blá. Fiz a abertura no Guaíra e fiz o congresso no Santa Maria. Entendi. No Colégio Santa Maria. Foi um período que não tinha aula, então nós Conseguiram usamos fazer. todas as salas do Santa Maria. Muita história para contar, né, Pirajá? É o que você falou, é muitas saudades. E se a gente parar para pensar assim, né, o que fica hoje? O que fica de tudo isso que você viveu? Porque você me disse assim, eu vivi, certo? Então, é você estar presente naquilo que viveu bem. O que fica hoje? Fica o fato de ter vivido bem. Eu fiz coisas que outros aproveitaram. Eu não trabalhei para mim, eu trabalhei para a comunidade. Ai, que legal. Trabalhei para a comunidade. Entende? Isso fica. E é muito lindo a gente olhar para trás e ver isso, né? Ver isso, ver que a gente que valeu a pena. Ver que a gente conseguiu trabalhar de uma forma calma, tranquila, honesta, e que isso repercutiu na comunidade. Então eu digo assim, puxa vida, o nosso congresso aqui em Curitiba foi considerado um dos melhores congressos da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Que lindo. Tá? Eu me lembro, eu não falava bolhufas de inglês, eu tinha um colega que falava inglês até pelas orelhas, que era o Rubens Jansen, que trabalhava conosco na clínica, é falecido. Então o Rubens Jansen era o meu tradutor. Entendi. Sabe? Eu tinha um outro rapaz chamado João Vicente, que também falava inglês. Então, peguei o João Vicente e disse assim, João, eu não quero ver você no congresso. Eu quero que você leve as damas passearem. Uau! Então, o João, a finalidade dele era pegar a mulherada dos convidados estrangeiros, enquanto eles estavam falando no congresso, ele botava todas no ônibus e ia passear na cidade. Que experiência gostosa. Ia levar na cidade, passeou com elas a pé na Rua 15, sabe? Esse foi o que o João fez. O João, na verdade, não fez pneumologia. Ele fez outra especialidade, sabe? Mas eu usei o João sem perguntar que especialidade ele ia fazer. Ele era, na verdade, quartonista de medicina. Ele tinha passado conosco na pneumo no 3º ano e era quartonista. E ficou nosso amigo. João Vicente Vítola, o nome dele. Sabe o que eu queria que você deixasse? A gente está chegando ao final do nosso episódio e eu imagino que muita gente que te conhece está vendo esse episódio, ou verá esse episódio, e vai sentir muitas saudades.
Saudades das aulas, saudades de momentos que vocês viveram, muitos alunos, 5.000 alunos ou mais que viveram com você. Que mensagem você gostaria de deixar para eles? A vida é boa. A mensagem mais simples do mundo é essa: a vida é boa, mas tem que ser vivida. Você não pode passar por ela, você tem que vivê-la. Entende? Quando você vive a vida, ela tem um sabor imenso. Ver o lado bom da vida, né? Eu dava aula, eu gostava de dar aula. Eu me lembro, eu dava a primeira aula de pneumologia no terceiro ano, era eu quem dava. Eu dava a parte de fisiologia pulmonar, que era a aula, a funcionamento normal do pulmão, para depois de entrar na patologia. Sei. Então, essa primeira aula era eu quem dava. Como é que funciona um pulmão normal? Eu me lembro até hoje, o que eu mais gostava de fazer. Eu entrava na sala, olhava os alunos, sejam bem-vindos e tal, nós vamos começar nossa aula de pneumologia. Chegava no quadro negro, pegava o giz e fazia uma roda, assim. Isso é um alvéolo. E o alvéolo, como o alvéolo pulmonar, tem essa característica, aquela característica, aquela característica. Eu nunca mais esqueço daquela bola que eu fazia assim. Entendi. Os caras gostavam das minhas aulas. Pelo menos eu penso que gostavam. Pirajá, mas sabe Ninguém que... levantava para sair antes. Mas você sabe que o que eu vejo, assim, você fala assim, eu gostava de dar aula. Então, resumindo, faça aquilo que você ama. Faz o que gosta. Ou ame o que goste. Eu gostava Ame, da aula. ame aquilo que você faz. Eu acho que isso é melhor, né? Ame aquilo que você faz. Porque se você não ama, você só passa pela vida, Eu no HC, não vive. eu fui professor, eu fui chefe de residente, depois fui um degrau acima, que era preceptor dos residentes, que além de ser chefe, eu era um chefe um pouco maior, que mandava no chefe, em termos mandava, mas escutava o chefe e montava as coisas para a residência, que eram 2 anos ou 3 anos de residência. Você fazia o primeiro ano de residência, você fazia matérias básicas, meia dúzia de matérias básicas. Cardiologia, por exemplo, endocrinologia, coisas básicas. Mas tinha para ter uma ideia. Sim. Daí, no segundo ano, você fazia daquelas matérias básicas, as matérias que realmente eram ligadas à pneumologia ou à cardiologia e tal. Então, você fazia com mais detalhes. E no terceiro ano de residência, você entrava fazendo a matéria que você ia se especializar. Entendi. Então, eram 3 anos. Aham. A grande maioria do pessoal fazia 3 anos de residência. Eu fui chefe de residente durante um tempo. Olha que lindo. E eu gostava daquilo, sabe? Isso traz vida, né? Traz Você vida. está ativo. Eu gostava. Você fazer o que gosta. Não tem dúvida. Eu gostava daquilo. Eu gostava de reunir com o pessoal, perguntar como é que vocês estão. Como é que vocês... Mas eu vejo em você. Ver a alegria quando você fala, brilha os olhos. O brilho nos Mas olhos. eu gostava muito daquela... Desse rebuliço, né? Daquele rebuliço. E Pirajá, como eu disse, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu sempre peço um conselho. Eu não sei se é o mesmo conselho que você vai dar, que você já falou, ou algum conselho diferente para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não sei dar conselho. Você já deu? Eu faço o que gosto. Exato. Não complica, pelo amor de Deus. Você já falou, né? Não complica. Eu vi tanta gente fazendo o que não gostava e era tão complicado.
Eu tive alunos que não queriam fazer medicina, e o pai e a mãe queriam. É, E eles faziam vestibular, eles passavam bem, mas você via na cara deles que eles não queriam aquilo, judiação. É. sabe? Graças a Deus, Mas a em casa não grande vai acontecer maioria isso. adorava o que fazia. É. Um ou outro você via ele titubear, Aham. tá? Que é aquela história, não, porque o avô foi médico, É. o pai é médico, a mãe é médica, não sei o que, não sei Aham. o que, não sei o que. Então aquele fazia medicina, ele não gostava de medicina, Aham. sabe? Então fazia medicina, como se diz na gíria, nas coxas. Nas coxas. E aí depois acabava mudando ou não, né? Acabou, sabe Deus. É. A gente não sabia se ele acabava mudando ou não, Aham. porque ele se perdia no É. mundo. É. Terminava o curso, você perdia no mundo. Mas você sentia quem gostava do que Aham. fazia e quem não gostava. É. Para mim foi uma experiência espetacular ter sido professor na UFR. Que lindo. Ter vivido o Hospital de Clínicas desde pouco tempo que ele foi depois de inaugurado até o dia que eu saí de lá, 30 anos. Uhum. Quando eu me formei, que eu entrei no Hospital de Clínicas, o Hospital de Clínicas tinha 3 anos, eu acho. Uhum. Então era aquele hospital que faltava tudo, É. faltava inclusive gente. Aham. E quando eu saí era um hospital montadíssimo, Que maravilha. maravilhoso. Que privilégio. Imagina o privilégio das pessoas que conviveram com você Foi e bom. aprenderam com E você. o meu privilégio é conviver com É, ela. com certeza, com certeza. Esse que é o mais bonito, o meu privilégio Que de lindo. viver com elas. Eu tenho situações assim inesquecíveis dentro do Hospital de Clínicas, sabe? Eu sei que a gente já falou que está terminando, mas conta uma, rapidinho. Uma situação assim que marcou. Eu tive tantas situações que foram... eu não Difícil a gente saberia falar ter- uma, né? Tá bom. Difícil falar uma situação. Não seria justo com as outras, né? Não, certo. não, é que são, sabe? Porque realmente eu gostava do que eu fazia. Entendi. Eu gostava do que eu fazia. Então, para a gente finalizar faça aquilo que você gosta. Faça o que Ou ame gosta. o que você faz. Ama, exatamente. Eu acho que isso é mais fundamental. importante. Eu tive alunos que faziam medicina porque o pai e a mãe queriam. Você via escrito dentro que eles não queriam fazer medicina, mas estavam lá dentro para cumprir uma obrigação que o pai dava e que a mãe dava e que eles iam para lá fazer aquilo. Pais que estão ouvindo contra a agora vontade, também avaliem tudo isso, né? Tem que avaliar contra a vontade. Pirajá, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito obrigada com esse friozinho. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Compartilhe, comente. Vamos homenagear o Dr. Pirajá. Né, essa vida maravilhosa, tanta contribuição que ele fez para a sociedade. Compartilhe. Vá lá no YouTube, no Conexões Eternas Podcast, se inscreva. E estamos também no Spotify e no Instagram. Muito obrigada.